Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. Olá, estamos de novo no nosso subsídio da EBD, nessa lição importante que estamos estudando santidade. E hoje nós estamos aqui novamente com o pastor Sérgio e vamos fazer a nossa lição 7, pensar a nossa lição 7, que hoje trata sobre a santificação e comunhão com os santos, pastor Sérgio. Muito bem, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo, pastor Lemos, e nós já vamos começar com o primeiro tópico, que é a beleza da comunhão. Quando falamos beleza e comunhão, tem uma frase que me chama a atenção, pastor Lemos, logo ali no início, diz: Jesus estava rogando por uma conexão espiritual e inquebrantável, que transcende diferenças culturais, sociais e até mesmo pessoais. A santidade do povo de Deus reflete-se também nessa questão da comunhão, de compreender o outro. E aí podemos usar uma palavra que é muito mais moderna, que é a inclusão. Exato. Então veja que essa ideia de comunhão no corpo da igreja, né, para com os crentes, trabalhando a comunhão na ideia de santificação, como que ela atua para a santificação na prática? Primeiro, porque essa ideia de comunhão é uma expressão do amor de Deus. Em primeiro lugar, eu, por exemplo, entender, porque às vezes nós somos cheios de nome-toque, cheios de 9 horas, na prática. Aí, o irmão não passou perfume e não quero sentar do lado dele. O irmão não fala o português corretamente, então não tenho muito contato com ele. Aquele irmão lá não tem o carro igual ao meu. Veja que dentro da igreja, nós não vamos ou não devemos viver esse tipo de coisa, porque na santificação, nós vamos expressar essa santificação em comunhão. Então não tem cor, não tem grego, não tem judeu, não tem branco, não tem preto, nós somos irmãos. Essa comunhão vai expressar essa santificação na prática, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela também nos dá uma expressão na santificação, ela é importante porque ela me ajuda na edificação. Eu preciso ouvir, talvez aquilo que eu acho, aquela irmã é uma pessoa simples, fala o português errado e tal, mas aquela irmã é uma mulher de Deus, aquela irmã tem algo a me ensinar espiritualmente. Quando esse corpo começa a ficar ajustado na comunhão, eu estou buscando essa santificação em Cristo Jesus, e em comunhão, como disse o pastor Sérgio, a gente vai incluindo todos, e nesse todos eu vou participando com aquela pessoa que eu não teria muito contato fora da igreja, mas dentro da igreja ela vai expressar, vai me ensinar, e isso vai ser importante para a minha edificação pessoal. Muitas vezes, não é uma ou duas, né? Nós vivemos isso, a gente é pastor, obreiro e tal, você está lá sentado e daqui a pouco vai pregar, vai trazer uma mensagem. Uma pessoa que não tem aquela escolaridade que você tem, que não tem aquele nível cultural que você tem, mas quando você está ali sentado e ouvindo em santificação e ouvindo como corpo de Cristo, você aprende. E aquela pessoa lhe passa uma lição espiritual, lhe passa um princípio espiritual, uma palavra de Deus, e você aprende. Olha que coisa maravilhosa que nós temos na santificação em comunhão. Tem uma frase que eu gosto de destacar aqui nessa lição, é que ninguém é completo em si mesmo. Exato.
E nós partimos aí daquela brincadeira lúdica de criança que também dá para os adultos, que é a brincadeira do quebra-cabeça, né? Então, você pega uma peça de quebra-cabeça e você olha, ela não tem sentido. Ela tem algum tom de cor, alguma parte de uma figura e ela não faz sentido. Mas quando você começa a juntar as peças certas, nos lugares certos, tudo faz diferença. Então, por que Deus... E forma-se um tecido maravilhoso dentro da igreja. Sim, né? o todo, né? Porque quando a Bíblia diz que Deus deu uns para, e aí ele fala sobre os ministérios e o objetivo dos ministérios, na verdade o que você tem aqui, e eu falo isso sempre, não existe diante dos olhos de Deus, eu hoje estou pastor em Florianópolis, você está pastor em Lisboa. A igreja do Lisboa não depende em nada da igreja de Florianópolis, ela precisa ser completa em si mesma. Ela precisa ter doutores, pastores, evangelistas, Ótimo. Profetas, ela precisa ter os dons, as operações todas completas. É como se simplesmente da noite para o dia deixasse de existir cristão no mundo inteiro e só existisse aquela sua igreja naquele momento. Então, a igreja ela precisa ter todos os dons, todos os talentos, e cada pessoa completa o outro. Então, nós não podemos viver isolados, nós não conseguimos ser completos em nós mesmos. Eu tive, pastor Lemos, o desprazer de enfrentar um cidadão, muitos anos atrás, em outra cidade onde eu dirigia uma igreja. Eu tinha machucado meu joelho e passei por cirurgia, então eu andava de muleta naqueles dias, logo após a cirurgia. E aí apareceu um cidadão na minha igreja lá, e pediu para ter uma oportunidade, como eu não conhecia, não tinha recomendação superior, eu disse, então, fica sentadinho, você me escuta que fica melhor assim. E aí ele saiu e começou a ir de casa em casa, fazer visita nos crentes da minha igreja, e dizia assim, eu tenho todos os dons de Coríntio, Deus me deu na madrugada orando todos os dons, e eu tenho um dom a mais que nem está na Bíblia, que é o dom de não ficar doente. Eu não me machuco, eu não fico doente, tocando para mim que andava de muleta naqueles dias. O que isso quer dizer? Ele quebrou o princípio da santificação coletiva, onde nenhum de nós é completo, nenhum de nós é perfeito, mas a junção de todos faz o corpo ser perfeito. E eu fico imaginando o quanto isso, eu já nasci dentro da igreja, né, e tal, mas eu vejo, nós temos essa capacidade de enxergar também, de ver o quanto isso é bonito. Sim, numa escola bíblica dominical, isso é maravilhoso. Quando você vê, por exemplo, as classes no final da escola bíblica dominical, todo mundo se unindo, e está lá as crianças dizendo, nós aprendemos isso, os jovens, nós aprendemos aquilo, e você vê uma unidade nessa mensagem, nas faixas etárias diferentes, pessoas com cultura e escolaridade diferente, mas uma unidade maravilhosa. Eu fiz questão de separar para essa lição aqui uma declaração que eu acho fantástica. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, eu sou um fãzão do Tolkien e li O Senhor dos Anéis e assisti os 3 filmes e tudo que tem de publicação acerca eu estou sempre lendo porque eu gosto demais. Eu li o livro com 1.500 páginas em 4 dias. E nessa lição aqui tem uma frase na página 922 que me chamou muita atenção. É o momento em que o Sam está olhando o Frodo ao pé do monte, eles estão lá naquele monte do Orodruin, né? Orodruin, na montanha de Mordor, e eles têm que jogar aquele anel dentro do fogo da perdição para destruir. Aquele anel é o símbolo do que atrai o pecado e abre portas para o mal entrar, enfim. E aí o Frodo diz, eu não aguento mais, eu não consigo. E ele meio que desmaia ao pé daquele monte. E aí o Sam ele diz assim, Senhor Frodo, não posso carregar a coisa em seu lugar, mas posso carregá-lo junto com ela. E essa é a questão da unidade. Eu não posso carregar a fraqueza do meu irmão. Eu não posso carregar o dom do meu irmão. Eu não posso carregar o fardo do meu irmão, mas eu posso carregar o meu irmão quando eu me junto a ele, Exato. Seja em oração, seja em aconselhamento, seja simplesmente como os amigos de Jó, que fizeram certo no começo. Eles sentaram por uma semana em silêncio para ouvir.
Em Isso aí silêncio. é muito bacana. Veja que a oração de Jesus, em João capítulo 17, ele vai trabalhar o desejo de Jesus, expressando o seu desejo pela nossa unidade. A nossa unidade é a marca da igreja. Às vezes nós queremos ser, às vezes nós fantasiamos um pouco a espiritualidade, a gente quer essa santidade que faz a água ser transformada em vinho, a gente quer ser aquele santo que faz o morto ressuscitar e tal, mas a marca do cristão é a marca da unidade. Jesus vai deixar claro isso em João capítulo 17, quando ele ora e ele diz expressamente de que aquilo que nós fizermos juntos é isso que nos identifica como igreja. Aliás, Aliás, o ponto 2, o fundamento da comunhão, eu dei uma de Cortella aqui agora. Na terceira linha, ele diz, já na primeira linha, a comunhão entre os santos é fundamentada em nosso novo nascimento em Cristo, que nos torna membros de uma família espiritual. Aí eu botei um ponto de interrogação do lado. Será? Eu dou uma de Cortella aqui agora. Por quê? Porque eu me levantei um dia, eu trabalhava numa empresa com 500 funcionários e Natal, Ano Novo, Dia do Trabalhador, Dia dos Pais, eles faziam uma reunião lá e cada um dos diretores dava uma palavra e eu falava por último uma palavra da parte de Deus. Por que eles dão estrada para carro que tem motor, né? E um dia os diretores usaram muito a palavra família, grande família, e eu não vou citar naturalmente o nome da empresa, né? A família isso, a família aquilo, a família aquilo. E aí, no meio da minha fala, depois eu disse, eu só discordo dos nossos diretores de chamar coragem. a família X, porque família não demite membro doente, família não manda embora membro dissidente, família não pisa o pé no pescoço de membro que não produz. Então, nós somos uma grande empresa, uma empresa que produz, uma empresa unida, uma empresa com objetivos, uma empresa alegre, leve para trabalhar, mas não somos uma família. E eu transmito isso, eu trago isso agora para dentro da nossa realidade. Será que eu posso dizer lá na minha igreja, a grande família Flor de Nápoles, a grande família Lisboa? Sim, sim. Porque família não manda filho doente embora. Família se compadece, família ela se abraça, a família está junto, porque tá tudo certo. Sem vento não existe marinheiro. Sem vento qualquer um entra no barco. Agora eu quero ver entrar no barco com vento forte. E contrário. E contrário. Nisso, a comunhão, eu acho que queria muito que os professores da escola dominical, nesse domingo, nessa lição, aprofundassem um pouco esse tema que ele passa marginal na lição, que é a nossa luta, o combate contra o ego. Nós, na nossa casa, nós queremos ser servidos, a gente quer o arroz do nosso jeito, a gente quer a carne naquele ponto que nós gostamos, nós queremos o refrigerante naquele índice de gelo que a gente gosta e tal, a gente tem o nosso cantinho, a nossa forma de ser em casa. Na igreja nós não vamos ter isso. Na igreja nós vamos ter várias pessoas que gostam das coisas no seu estilo. Então eu vou ter que muito, muito combater o meu ego, combater o meu status quo, sair da minha caixinha para poder me submeter ao meu irmão, para poder me submeter àquela pessoa que eu acho estranho, diferente, aquela pessoa que eu não tenho intimidade na vida fora da igreja e tal, mas vivendo aquilo. Por quê? Primeiro, porque nós já morremos para Cristo. Primeiro, porque nós já nos submetemos à vontade de Cristo. E se isso é uma verdade do Evangelho, e se isso é uma verdade do novo nascimento, a comunhão com os santos é um nível outro que nós vamos ter que manter o nosso ego mortificado. Não tem como termos comunhão sem mortificar, desinflar o nosso próprio ego. E aqui, o pastor Sérgio já foi para o tópico 2, mas aqui só voltando, porque eu achei muito interessante no tópico 1.3, o temor de Satanás contra a nossa comunhão. Creio que
o entendimento de você ser igreja, o poder de ser igreja, que eu não estou falando do poder individual de ser salvo. O salvo por si só tem uma carga espiritual muito grande. Mas a igreja, a unidade da igreja tem um poder fantástico. Tanto é que a frase de Jesus é de que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, não é contra o indivíduo. Então, esse poder de ser igreja, esse poder de ser noiva de Cristo, tem um poder muito grande. E é óbvio que o diabo vai estar lutando muito para que nós tenhamos no meio do trigo, o joio, causando a discórdia, causando a seção, causando a separação nos departamentos, nos ministérios, durante o culto mesmo e tal. Nós devemos ter uma sensibilidade muito grande para preservar esta comunhão. Muitos, infelizmente, destronaram, tiraram o emprego de Satanás, que é o de causar divisão, e estão fazendo isso. Tanto que nesse ponto que você falou, 1.3, ele diz, confirma que a unidade sempre será uma poderosa defensora da fé e da santidade, capaz de frustrar e enfraquecer as estratégias sem de dúvida, Satanás. Sem dúvida. No tópico 3, nós vamos ver a bênção da comunhão. E eu, aqui até tem alguns, o tópico 1 é a unidade, o crescimento espiritual, a força do encorajamento mútuo, a comunhão como meio de crescimento espiritual. Eu colocaria aqui, irmãos, os professores, para que nós trouxéssemos com muita vida e ênfase a questão da comunhão no aconselhamento. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma separação muito grande, um individualismo muito grande. E eu gostaria que você, professor, trouxesse para essa lição o peso do aconselhamento, o peso do encorajamento mútuo. Tanto as próximas lições nós vamos tratar disso e tal, da saúde mental, espiritual. No fracasso das nossas fantasias que nós temos enquanto cristãos, a gente fantasia muito a espiritualidade. Eu vou ter que fazer o jejum de 40 dias. Eu vou ter que ler a Bíblia tudo nessa semana. E a gente quer muito resultado e pouca prática. E isso faz com que nós tenhamos muitas pessoas que se afastam da igreja, ferido com o pastor, ferido com o ministério, ferido com a sua própria espiritualidade. E aqui vai entrar essa importância do encorajamento mútuo, do aconselhamento, da gente ter essa palavra de Deus na comunhão, que abraça, essa palavra de Deus na comunhão, que trata as feridas, que verte o bálsamo sobre o ferido. Então, nesta lição, não está aqui especificamente na lição, mas eu gostaria de chamar a atenção aos professores para trabalhar isso dentro do aspecto da comunhão, o aconselhamento e o encorajamento como fruto do Espírito Santo e como uma ação da comunhão no reino de Deus. Nós tivemos, ano passado, ano retrasado, uma temática da nossa convenção que era chamados para servir. Chamados para servir. E a ideia dos chamados para servir é isso. E aí você vai encontrar a causa porque muitos cristãos têm abandonado a sua igreja hoje, têm ido para ministérios que vivem só da promoção de festas, a gente chama de oba-oba, né? Mas só de festas, de eventos especiais, onde não se exige essa questão da comunhão. Porque isso também faz parte da santidade. Santidade também é viver para o outro, através da partilha, do ensino mútuo, da oração conjunta. E aí o que eu digo lá na minha igreja sempre, precisa ter um pastor chato que está ali pegando no pé, que está ali ensinando, que está reiteradamente lembrando os cristãos de que eles têm compromisso. E por não querer compromisso, alguns, Sim. Vamos para a rodoviária, porque lá na rodoviária espiritual eu chego, recebo uma benção, como um pastelzinho de carne e vou embora. Essa é a nossa realidade. Já estamos terminando, mas antes de terminar, eu gostaria de deixar dois aspectos importantes do nosso texto-chave, que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15, quando o autor aos Hebreus diz: seguir a paz com todos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse seguir a paz, frise isso, professor, de que não é uma emoção, mas é uma postura.
É um esforço seguir a paz. Eu vou ter que me esforçar para estar ali diante do meu irmão, um irmão que eu não tenho intimidade. Estou insistindo nisso, porque comunhão não é aquela belezinha do, agora vamos cantar um hino e vamos fazer aqui um cântico de comunhão na igreja e você dá a paz do Senhor, um sorrisinho. Comunhão é muito pior, no sentido de eu ter que seguir, me submeter. Não é uma emoção, não é um sorrisinho de a paz do Senhor. Transparência. Exatamente. Transpiração. É transpiração nesse esforço, não é emoção. E seguir também a santificação, no sentido desse processo ser uma postura, uma atitude em postura, de seguir essa paz, que não é emoção, é um esforço contínuo, uma transpiração, como disse o pastor Sérgio, e a santificação como postura. Quando você une essas duas coisas, sem fantasia, sem emoção, sem comoção, mas você faz disso uma postura, uma atitude, nós vamos crescer enquanto igreja e ser, sim, esta grande família que representa a glória de Deus. Já que você encerrou falando da história, eu vou encerrar falando da conclusão. A conclusão diz: a comunhão entre os santos é a manifestação visível da presença de Deus. Com isso, nós desejamos a você uma excelente aula, um excelente encontro. Explore essa temática dentro desse viés que nós abordamos aqui e que o Senhor te dê capacidade para compreender com todos os santos qual é a medida da altura, largura, comprimento e profundidade do amor que está em Cristo. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima lição.